Bom dia a todos, bom dia, bem-vindos a mais um Evangelho Dominical. Que bom que nós voltamos presencial, ainda com poucas pessoas, mas é sempre bom a gente ver o rosto de todos vocês, né? Bom dia ao pessoal do Instagram, mais uma vez, aí sempre nos acompanhando aí, né? Bom, gente, antes de realmente passarmos para o nosso Evangelho de hoje, a nossa prece, eu vou dar só alguns avisos. Então, só avisando, o retorno das nossas palestras de quarta-feira será no próximo dia 4 de agosto, às 20 horas, ainda com entrada limitada, tá? Então, vocês têm que fazer a confirmação para garantir sua vaga, sempre pelo WhatsApp, o 3644-8610, tá bem? Então, lembrando que a gente ainda está limitando a 25 pessoas somente, tá? Aqueles que não puderem vir, a gente vai fazer a transmissão pelo Instagram. Então, se você quiser vir na quarta-feira, dia 4, já pode confirmar sua presença. Segundas, terças e quintas, a todos pelas doações. Cestas básicas, estamos recebendo as doações de alimentos não perecíveis que poderão ser entregues às quartas-feiras a partir de agosto. Então, a partir da primeira quarta-feira de agosto, vocês já podem entregar os alimentos, e aos domingos, durante o horário das atividades. Então, enquanto a gente estiver aqui no Evangelho, a gente está recebendo os mantimentos, tá? Se você não puder doar em alimento, você pode contribuir com um depósito, pode ser o Pix também, se você desejar. Nós temos aqui, então, funcionando aqui na nossa sala, aqui ao lado, a nossa livraria. A gente convida todos a visitar o nosso showroom. A gente tem vários livros em promoção e também tem um sebo com livros maravilhosos. Tem também os livros da codificação espírita. E aí, um excelente presente, se você quiser presentear, né? O Dia dos Pais está chegando aí, né? Quem sabe presentear seu pai, ou mesmo seu avô, que seja um amigo, com um livro. Bom, e hoje, nosso Evangelho, com as nossas queridas Regina e Valquíria. Eu digo sempre que cada dupla que vem aqui, cada casal que vem aqui, tenho certeza que para vocês é sempre bom rever pessoas, né? Cada pessoa que vem aqui sempre significa algo muito grande para nós, né? E comigo não é diferente, né? Tem duas pessoas aqui maravilhosas do meu lado que, por coincidência ou não, coincidência não existem, foram monitoras minhas no terceiro ano, né? Saudades do terceiro ano. Então, bem-vindas, Regina e Valquíria. E aí eu vou fazer a prece e já entrego para vocês. Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai Criador, Senhor de todas as horas, por mais este momento. Momento esse onde podemos aprender sempre um pouco mais sobre as máximas de Jesus, o nosso tão amado Evangelho, onde lá contém lições lindas que nosso Mestre deixou. E basta nós abrirmos o coração para que possamos seguir cada palavra, cada lição ali deixada. Agradecemos aos amigos espirituais que desde as primeiras horas do dia de hoje já prepararam essa casa, prepararam esse ambiente para que possam nos receber para fazer esse Evangelho. E assim, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, e a Jesus, o nosso Mestre, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, gente, então vou deixar vocês com a Regina e com a Valquíria. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com mais um evangelho. É muito gostoso explanar o que Jesus quis dizer com as suas parábolas, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, principalmente, né? Porque nesse livro não tem nada que desfaça a bondade, o amor, a caridade para com todos nós, né? Porque deixou isso como uma caridade para nós, um caminho, né? Então é maravilhoso. Bom dia para todos. Nossa, uma alegria estar aqui, uma emoção também. Sim. Muito grande, né? Acho que é um momento de esperança novamente, para que as coisas possam caminhar de uma maneira mais tranquila para todo mundo, né? Para nós e para toda a humanidade. Então, com muita gratidão e com muito amor e com muita esperança que a gente vai fazer esse evangelho aqui e de participar, de estar junto com vocês nesse domingo. Muito obrigada. Vamos lá? Nós duas também, né? Faz tempo que trabalhávamos juntas nas aulas e depois a Rê precisou se ausentar para cursos muito bons, são ótimos a gente querer melhorar, querer ter o nosso conhecimento, a nossa cultura melhor, e eu sempre incentivei essa minha amiga a fazer. Antes de começar, né, como o André disse, não há coincidências, e acho que hoje, novamente, a gente vê, né, vivencia isso. Sim. No dia do amigo, a Val me mandou uma mensagem, aí eu disse, Val, vou estar lá no domingo, junto com a Cláudia, que é o nosso dia do Evangelho. Tá bom, então a gente vai se ver no domingo. E por uma outra questão, a Cláudia não pôde estar aqui. E ó, quem está aqui comigo? Então, realmente, né? A gente já sabia. A gente já sabia. E só aconteceu muito em sala de aula com a gente. Sim. Né? Cada coisa que aconteceu em sala de aula. Então, é mais uma vez só para, exemplificar ou deixar cada vez mais claro dentro do nosso coração. Cada vez mais claro. Que coincidências não existem. Vamos lá? Para nós, isso é fato. Pronto, chega, né? Pronto. Agora a gente não precisa mais duvidar disso. Vamos lá, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia, aquela luminária, né? Que antigamente se colocava um azeite, um óleo para acender e iluminar os ambientes, né? E o alqueire, né? Aquele negocinho, um postinho, uma base, tipo desse totem aqui. Tipo desse, só que de madeira, que ficava num cantinho lá e que se colocava as coisas em cima, a candeia para iluminar. Mas enfim, vamos lá ver o que tudo isso significa para nós hoje, né? Sereis carregar a cruz, que é o último tópico desse capítulo. Quem quiser salvar a vida, perdê-la, vai perdê-la, né? Como a gente entende essa simples oraçãozinha. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, bravo, com raiva, né? Rejeitarem vosso nome como mal por causa
do Filho do Homem. Filho do Homem, Jesus, como ele se referia. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas, com maldade, com indiferença. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Então, isso está em São Marcos, São Lucas, São Mateus, São João, nos seus versículos respectivos e tudo mais. E agora aqui tem uma pequena explanação, bem curtinha, né? Regozijai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, pois sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes, quando os homens, por querer-vos mal, vos fornecerem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Pois o mal que vos fizerem virá em vosso proveito. Lastimai-vos por eles, no entanto, pela sua cegueira, e não os maldizei. Não reclama, né? Não devolve com ódio, com raiva. Em seguida ele acrescenta: aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz. Cada um é responsável por si. O que quer dizer que se deve suportar corajosamente as tribulações que sua fé lhe trouxer. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a ele, Jesus, perderá as regalias do reino dos céus, enquanto aqueles que as tiverem perdido aqui na terra, mesmo quando vivos, pelo triunfo da verdade, receberão em vida futura o preço de sua coragem, de sua perseverança e de sua abnegação. Por outro lado, aqueles que sacrificam os bens celestiais pelos prazeres terrestres, Deus diz: já recebeste a vossa recompensa. Então vamos lá. Eu estava assim, trocando aqui com a Val, né? Algumas coisas. Aí, não sei se é dúvida de vocês, mas eu fiquei pensando, Val, a gente tem que renunciar tudo para seguir Jesus? Ou será que a gente não... A gente trabalha, né? A gente estuda. Será que Jesus quer isso mesmo? Que a gente renuncie a tudo? Ou que a gente não tenha direito a nada do que Ele trouxe aqui, né? Para a gente? E aí, é isso? A gente renuncia a pai, mãe, filho, tudo. É isso que Jesus quer de verdade, Val? Não, não é isso que Ele quer, não. Ele quer que a gente faça escolhas com consciência, né? Quer que a gente faça estudos, né? Entendimentos, com uma consciência de não seguir, como tem aqui no Evangelho, a Deus ou a Mamon. Esse Mamon é as partes materiais que nós temos na nossa vida. Se dobrar no trabalho e esquecer a outra parte da vida, que tem família, né? Tem lazer, tem um estudo espiritual, por que não? Certo? A gente necessita de um estudo espiritual. No estágio em que nos encontramos nesse planeta, nós temos uma necessidade de um estudo espiritual, de um estudo religioso. Não importa qual a religião que tenhamos, qual aquela que a gente simpatiza,
que a gente tenha atração, né? Como nós estamos na doutrina espírita, é claro que nós vamos exemplificar a nossa doutrina. Mas, em qualquer religião, a pessoa pode aprofundar seus estudos e ter uma visão maior do que Deus quer de todos nós. Que, no mínimo, sejamos bons, atenciosos, não tirar a vida de ninguém, nem de animais, né? Cuidar das plantas, da natureza, precisamos delas. A natureza, a água, que tanto já tem países brigando por isso. Então, aqui no nosso país tem muita, tem muita. Mas a gente tem que cuidar dela, fazer com que ela perdure, com que ela fique por muito tempo. Ensinar nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, alunos, ensinar que isso é essencial para a vida e que a gente precisa cuidar. Então, Jesus não quer que a gente fala, largo tudo, então larga a família, larga trabalho, larga tudo e vai ficar aqui, como muitos de nós, quando começa tratamento e se sente atraído e tudo mais, e começa a fazer estudo, e aí nosso companheiro, companheira, nossa família fala, vai lá de novo, leva a cama, leva o colchão. Com certeza a maioria de nós, alunos, monitores... De novo? De novo? Seu filho? Quantas vezes falou? Meu marido. Que centro é esse que você vai, que você não para de ir? Ele achava que eu ia no centro da cidade. Fazer o quê de noite lá? Eu falei, no centro espírita. E olha, até isso cair a ficha demorou. Olha só. Então, assim, é necessário, não é abandonar e se separar daquilo. Não é isso, né? Como ele disse, eu vim trazer a espada, não vim trazer a paz para vocês. Mas vamos atrás, vamos procurar ter uma harmonia entre a família. E se a gente tem a doutrina, mas os outros 3, 4, 5 da família não tem, paciência. Mas não vamos destruir o outro, maldizer, xingar, reclamar. Procurar uma harmonização entre todos. É complicado? É muito complicado. É difícil? É muito difícil. Mas como ele diz aqui no comecinho, que ele fala assim, que você vai renunciar, né? Carrega a sua cruz e siga-me. Puxa vida! Então, vamos lastimai-vos por eles, no entanto, pela sua cegueira, e não os maldizei. Porque se você for levar assim a ferro e fogo, você fica só, você fica sem família, você fica sem amigos, você fica sem companheiros. No seu trabalho você é excluído, você é deixado de lado. Porque você frequenta alguma coisa do demônio, espíritos e tudo mais. É bem assim. Então, devagar, a gente pode expor a essas pessoas que não existem demônios, que tudo é criação de Deus. Deus não iria criar demônios, de maneira alguma. Nos criou simples e ignorantes. Isso sim. Essa ignorância tem que ser suprida de que jeito? Tem que ser lapidada de que jeito? Por nós mesmos, por cada um de nós. Pela vontade de não ser mais ignorante. Por isso que cada religião tem o seu limite, né? De conhecimento. Mas eu acredito que a nossa doutrina não tem limite ainda não. Tem muito estudo. Tem muito aprendizado, muito.
E numa vida só, não dá. Com certeza mais de uma. Eu acho que nesta, quem já está no Espiritismo e tudo mais, a gente só está iniciando. A gente só está levantando o véuzinho. Porque a gente aprende muito de outras coisas, sobre energias, tem apometria, tem reiki e muitas outras coisas. Tudo isso são caminhos de coisas que o nosso corpo, a nossa mente é capaz de fazer. E com certeza muito mais. Com certeza muito mais. Então, devagar, nós vamos aprendendo a diversidade de caminhos e de aprendizados que podemos escolher. É o nosso livre-arbítrio. Né? Verdade. E aí também, né, aqui no nosso Evangelho, ele fala assim, para a gente renunciar a gente mesmo. E mais uma vez, Valzinha, eu fiquei pensando assim, poxa, será que o que eu sou, eu tenho que renunciar tudo o que eu sou? Não existe nada em mim que possa ser aproveitado, ou que possa ser valorizado, ou que possa ser reconhecido? O que seria essa renúncia de si mesmo aqui no Evangelho para a gente? A renúncia da gente mesmo é que, como esse mundo é de provas e expiações, todos nós que estamos aqui temos as nossas provas, os nossos limites. E temos vícios, muitos vícios, né? Vício da maneira de agir, de falar, de pensar, um monte de vícios, fora vícios por coisas, né? Bebida, fumo, remédios, comida, programas de televisão, por que não? Tipos de música. Temos um monte de vícios, muitos. Esses vícios têm que ser lapidados, têm que ser consertados, têm que ser aparadinhos, sabe? Apara um pouquinho, apara outro, que a gente vai percebendo, né, Rê? Ó, beber não está me fazendo bem, não está dando certo. Estou perdendo a família, estou perdendo os companheiros, os amigos, não está dando certo. Então eu tenho que ver que essa é uma renúncia, né? Essa lapidação. Ah, eu estou com um problema, estou muito ocioso, né? Estou muito, com talvez algumas amizades erradas. Então é uma renúncia de mim. É uma lapidação, é um conserto. Há uma necessidade da gente abrir os olhos e perceber o que é que está acontecendo em volta de mim, comigo, porque eu tinha amizade com aquela pessoa, com aquela outra, né? Aí agora a pessoa se distanciou, foi embora, arrumou um outro emprego, mudou de estudo, de curso, eu estou aqui. Então, é uma renúncia, mais uma renúncia que é para o bom, é para o bem. Isso acho que faz a gente pensar também que conforme a gente vai conhecendo a gente mesmo, que nos próprios livros de Kardec tem muitas passagens onde ele pontua que é importante a gente se conhecer. Né? É muito importante a gente saber onde está o nosso limite para com o outro e aonde é o limite do outro para conosco. E diante de tantas coisas que a gente aprendeu aqui e também vai buscar em outros lugares, a gente aprende que a gente pode dizer qualquer coisa para todo mundo. O que difere é a maneira como a gente diz isso. É só isso que difere. Então, se eu falo de uma forma brusca, eu vou receber do outro o quê?
uma forma brusca também. Se eu me posiciono de uma forma consciente, pontual, e a pessoa percebe que eu estou ali de uma forma consciente, apenas falando aquilo que eu estou sentindo, pode haver uma troca, Isso. e aí pode ter um diálogo, e aí a gente pode encontrar um meio termo. Ontem mesmo eu estava com a minha mãe, né? Estou morando com os meus pais há algum tempo, e aí ela me disse uma coisa assim, que eu já ouço há bastante tempo, que está todo mundo certo, não tem ninguém errado. O que é importante a gente ver, que às vezes para aquela pessoa, aquilo está certo naquele momento. Naquele momento. E se você se abre para ouvir o que ela tem para te dizer, de uma forma tranquila, sem agredi-la, porque ela está pensando algo que é diferente de você, aquilo que você falar pode fazer com que ela vá raciocinando de um modo diferente, despertar nela a curiosidade para procurar outras coisas, e aí, de uma forma natural, exatamente, natural, ela também vai caminhando e vai encontrando o seu caminho para chegar aonde... Achar suas verdades, né? Porque cada um tem a sua. Fala a espiritualidade, assim, nos cursos a gente fala que um dia nós vamos chegar a ser espíritos puros. Um dia. Um dia. Quanto tempo vai levar para mim, para a Val ou para cada um de nós? Isso, ó, a gente não sabe. Mas também a gente não precisa se preocupar com isso. Que a gente pode agora ter consciência do que é que a gente está fazendo aqui e agora. Eu, nesse momento, sendo Regina, filha de Dona Dalva e seu José, mãe do Édipo, amiga da Val, amiga de tantas pessoas, do César, do Mauro, de tantas pessoas, da Judite, do Oswaldo, tantas pessoas do meu caminho. O que eu, esse espírito, vivendo essa experiência humana, posso fazer agora nesse caminhar? E saindo daqui, eu já vou direto lá? Não, claro que não, né? Mas se eu posso fazer um pouquinho, se eu posso equilibrar um pouco essa minha existência aqui, já é um aprendizado para uma próxima jornada. Porque no momento que eu estou aqui, de alguma forma eu estou renunciando a alguma coisa. Estou renunciando a esses momentos com meus pais lá, ou um momentinho com meu filho, ou alguma outra coisa de algum trabalho que eu faço. Ou uma festa. Ou uma festa, por que não? Por que não? Né? Mas como você disse, Val, eu imagino, e aprendi também algumas coisas nessa vida, que assim, nós temos várias áreas, como uma pizza cortada em várias fatias. E cada fatia é uma parte da minha vivência. Né? Então, eu tenho a minha vida social, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha vida no relacionamento, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha parte intelectual, enfim, várias fatias. E aí, o trabalho é a gente equilibrar todas essas fatias. Todas elas. E mesmo aquelas coisas que eu reconheço em mim que não tá legal, porque todo mundo tem as suas sombras. Com certeza. Só que eu só vou conseguir mudar, não é nem mudar a palavra, transformar. Mas transformar, né? A partir do momento que eu reconheço e que eu me trabalho, né? Que eu me disponha a fazer. Olhar e Regina, não tá Acorda, legal, hein? não Olha tá para legal, isso, não tá legal. E aí eu vou fazendo essas renúncias de uma forma consciente para que eu possa evoluir, né? Para que essa existência me traga um pouco mais de evolução. De melhora, né? De melhora. Da gente se melhorar e da gente, da espiritualidade, ver que a gente está se esforçando. Está com vontade de fazer a mudança. Exatamente. Né? E uma outra parte aqui, que também ele fala assim, tome a sua cruz. O que representa, Val, tome a sua cruz? É mais ou menos isso que você falou agora da pizza, né?
de eu pegar cada parte da minha vida, dessa que está sendo agora, e tomar conta dela, né? Se eu tiver, como eu falei antes, e alguns vícios, né? Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que... É uma cruz. A gente não fica viciado de um momento para o outro. A gente já vem com uma predisposição, a gente já vem com uma certa vontade desses vícios. E aí, a partir do momento que a gente entrou pela primeira, segunda vez, a gente já ficou nesse vício, né? A gente já tinha uma predisposição. Então, tomar essa cruz, perceber essa situação e ver qual a maneira de levar isso em frente, de mudar isso, de transformar isso, como a Rê falou, de transformar, de mudar isso. Vamos pegar essa cruz e vamos colocar ela direitinho aqui, vamos encaixar e vamos ver o que é necessário para levar em frente, de mudar isso, de transformar. Se eu tenho uma doença, é para sempre? Talvez não. Talvez essa doença que eu tenha seja um tipo de doença que, se eu for no médico, fizer os exames, fizer cirurgia, fizer tratamentos, eu vou sarar dela. Ficar revoltado com essa minha doença não resolve. De maneira alguma resolve. Outro dia eu estava vendo um filme em que um cientista estava fazendo uma experiência sobre as células e ele não conseguia achar. Ele não conseguia, aquelas células não saíam daquilo, as doentes ficavam doentes, as boas ficavam boas, ele não conseguia. Até que houve umas situações em que teve um ambiente onde 2, 3 pessoas se achegaram, se abraçaram, sentiram amor um com o outro. Isso mudou a energia do ambiente. Quando ele foi olhar a célula, estava lá mudado o negócio. Aí ele não acreditou. Falou, como é que é isso? Descobriu um outro cara que também estava fazendo uma experiência, mas não em laboratório. Pessoalmente. De abraçar, de doar amor às pessoas, e aquela pessoa com câncer terminal melhorava. Porque mudou a célula. A célula recebeu amor e foi mudando. Então, olha aí como a gente pode. É só um filme, ficção. Mas a gente vê isso em muitos livros de pessoas com câncer terminais e que resolveram fazer a mudança. Carregou a cruz, mas com mais otimismo, com mais vontade, com mais amor, com mais perseverança, com firmeza, não com dúvidas. Esse é uma... Pega muita gente, né? E nas nossas experiências, eu acredito que nesse momento que a gente está passando agora. Quem aqui não teve um amigo, um parente, um vizinho, alguém, um atendente de uma farmácia, de uma padaria, né? O motorista do ônibus, o cobrador, que foi acometido pela Covid, ou que ficou grave, bastante grave no hospital. Esse momento, gente, que a gente está passando agora, pode trazer muita reflexão para a gente. Muita. Uma delas foi o que a Fraterna fez para estar perto dos seus alunos e da sua comunidade, dos trabalhadores. Quando começou, quem é que entendia tanto de tecnologia aqui? Eu, então. Né? Olha a nossa geração. Só o Zap, olhe lá. Olhe lá, é um e-mail que você manda e faz alguma coisa ali.
sei lá, num PowerPoint, porque talvez a gente nunca tivesse se lançado a aprender de fato. Uma coisa que é tão boa e hoje é fraterna, pode estar na casa de várias pessoas, e a Val acabou de me falar, quando a gente, fazia tempo que a gente não falava, não conversava assim, né? Ela está fazendo um curso que é dado no mundo inteiro. E que a doutrina espírita é levada para muitas pessoas, para muitas casas, por conta dessa tecnologia. Então, é um momento, sim, dessa dor, de algo que vê, né? A gente é tão sensível. E ela veio para mostrar que, ó, não tem rico, não tem pobre, não tem quem é do SUS, nem do plano de saúde. Não tem cor. Não tem cor, sexo, Nada. gênero, né? Não. Se a pessoa não tem gênero e nem das preferências, vamos dizer assim, que cada pessoa tem diante da sua sexualidade, não tem nada disso. Ela veio para mostrar que a gente é um ser vulnerável e que a gente pode sim passar por esses momentos que a humanidade já teve há 100 anos atrás também, uma epidemia tão forte quanto, e morreu também milhões de pessoas. E o que o mundo aprendeu com aquela lá? Não sei. Mas eu não sei agora o que o mundo pode aprender com essa. Mas eu sei o que eu posso aprender com essa. Acho que o Mauro sabe, a Val sabe, cada um de nós sabe o que a gente pode aprender. A gente pode aprender que nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. E que a gente pode fazer dessa experiência o melhor para o nosso caminho. E o melhor para o nosso caminho é o quê? É aquele mandamento lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se a gente fizer só esse tópico, Nossa, já tá. Eu não vou maltratar meu filho, porque ele tem uma escolha diferente da minha. Não vou maltratar meus pais, porque eles têm outra religião que eu. Né? Eu não vou maltratar minha irmã, um vizinho. Eu não vou ficar de olho no que eles têm ou que eles não têm. Eu vou fazer de tudo para que no meu trabalho aqui na Fraterna, no meu trabalho lá, da minha profissão, que eu sou representante comercial, da área gráfica. Então, o que eu levo para o meu trabalho? Eu atendo os meus clientes com respeito ao que eles me entregam, respeito ao valor que eles pagam pelo trabalho que eles realizam comigo, e sabendo que ali atrás daquele trabalho não existe um comprador, existe um ser humano. Um ser humano. Com família, com as suas coisas, com os seus chefes, e que se de repente eu pisar na bola com ele pode até perder o emprego. Então, tudo isso que está acontecendo com a gente faz com que a gente pode fazer, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de repensar um monte de coisa. E a gente vai se tornar santo de uma hora para outra? Não vai. E ontem eu estava assistindo uma palestra no YouTube, né, referente aos nossos assuntos, e olha só, caiu eu vou falar ficha, porque eu sou do tempo da ficha, então é o que eu tenho, né, quando caía aquela ficha, fazia aquele barulhinho, né? Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele não escolheu aleatória. Santos. Não, e nem pessoas santas. E nem santos. Não eram anjos e nem santos, eram seres humanos, como todos nós. E que se a gente olhar a vida de cada um deles, eles também tinham as suas dúvidas e as suas certezas e as suas ignorâncias. Ignorâncias no sentido de ignorar algo. E aí eles perguntavam para Jesus e aí eles foram nesse caminho. Mas eram 12 pessoas, 12 seres humanos, como a gente também, com as suas dúvidas e com as suas certezas. E aí eu falei, não é que, ó, tantos anos de
de fraterna, conversando. Eu nunca tinha pensado nisso. Regina, você é lerda mesmo, falei comigo mesmo. Mas é isso, eu acho que toda vez que a gente vai estudando, vai vendo e vai pesquisando alguma coisa, a gente só vai melhorando. Só. E melhorando faz com que as coisas, a gente acaba tendo um pouco mais de flexibilidade para poder caminhar aqui na nossa terra, né? Porque, gente, é um desafio daqueles, né? É um desafio. Acho que não existe coragem maior na nossa vida, na nossa existência, dentro daquilo que eu acredito, o momento que eu falei lá, eu quero voltar para a Terra. Porque a gente Precisa volta de coragem. sem saber o que a gente vai fazer, porque a gente esquece as outras coisas que a gente fez, a gente não sabe se a gente vai reencontrar uma pessoa que foi um desafeto da gente muito grande, e aí como é que a gente vai lidar com isso? Porque lá em cima é uma coisa, né? Aqui é outra coisa. é outra coisa. E aí a gente pede e vem, e aí quando a gente pede e dá oportunidade, a gente fica agradecido e vem. Então esse é um momento de coragem muito, muito grande na nossa vida. Então se um dia a gente precisar lembrar de algo corajoso para enfrentar uma questão aqui da nossa existência, nesse momento, lembra desse momento que você escolheu voltar? Que você escolheu vir para cá? Verdade. Você foi corajoso para... Foi corajoso. Para poder voltar aqui e passar por mais uma etapa dessa evolução pessoal de cada um. Com certeza. Então, olha só, né? Valzinha e todo mundo aqui. E o Mauro, eu lembro muito que do Mauro, porque de uma pequena linha a gente pode trazer um monte de conhecimento. O Mauro me ensinou isso há muito tempo atrás. E toda vez que olho para ele e eu estou assim, num trabalho como esse, eu lembro disso. É tudo muito profundo que tem nesses livros. Sim. E aí, se a gente, além de ler, consegue se dedicar para olhar para outras frentes, a gente vai ver quanto aprendizado tem está contido numa única linha. Uma única linha. E aqui, seguindo novamente, ainda dentro desse tópico, tem aquela parte que ele fala assim, né? Siga-me, né? O que significa, Val, o siga-me? O ensinamento, né? O ensinamento. Quando a gente... eu admiro os evangélicos, porque eles seguem isso à risca. Siga-me. Eles pegam a Bíblia e saem na rua, e vão batendo de porta em porta. Então, quem quiser ouvi-los, né, abre a porta. Quem não quiser. E eles estão indo, eles estão seguindo. Puxa vida. Nós temos a nossa casa, temos os estudos. Quem quiser, também que siga. Vem aqui, vem aprender o estudo. Temos todos os anos de estudo, temos os trabalhos da semana. Os alunos também começam a seguir, como não? Ajudar na porta, ajudar nos passes, fazendo os cursos, só ali nas coisinhas dos panfletos, ajudar as pessoas, sentar, levantar, fazer as divisões daqui, a ajuda que a Fraterna necessita nos outros, porque é como uma empresa, né? Tem limpeza, tem livraria, tem secretaria, tem uma série de coisas que também necessita de ajuda. Isso também é siga-me. E o siga-me também vai aonde? Vai na nossa vida. Eu, com marido, filhos e tudo mais, eu quero seguir aqui. Mas meus filhos, meu marido, não quer seguir aqui. Aí, por conta disso, eu me separo de marido, filho e tudo mais e fico só seguindo a doutrina? Também não dá. Eu também não posso ficar sem a família. Eu tenho que conciliar. Então, esse siga-me, né, é pegar os ensinamentos de Jesus, que Jesus é o nosso modelo e guia, os ensinamentos dele, colocar na minha vida. Colocar esses ensinamentos na minha vida. Amar ao próximo. Fazer a caridade. Esses são os tópicos da nossa doutrina.
Então, quando eu pego o siga-me, eu começo a perceber isso. De eu seguir o que Jesus falou, de amar ao próximo. Amar ao próximo não preciso necessariamente separar da minha família. Como a gente comentou antes, é fazer com que isso fique harmônico, sem brigar com um, sem querer impor o que eu estou aprendendo ao outro, mas dando exemplos, assim como Jesus fez para nós, deixou exemplos, nós também podemos deixar os exemplos para a nossa família. Podemos seguir os ensinamentos de Jesus e também deixar os ensinamentos com a nossa família. A gente ajudar a educar filho, neto, né? Nossos filhos são obrigação nossa de educá-los. Nossos netos a gente pode ajudar, sobrinhos, vizinhos, né? A gente pode ajudar. É muito simples isso e devagar, muito lentamente. Por exemplo, eu tomo conta de um menino, meu vizinho. Ele tem 9 anos, vai completar 10. Não tem religião alguma. O pai é católico, a mãe é umbandista. Ponto. Nenhum dos dois impõe nada a ele, apenas acho que o ensinaram o Pai Nosso. E não é sempre que ficam nisso. Mas a convivência dele comigo e com o César, que é o dia todo, a gente ouve palestra. Quando não é ele que está ouvindo, sou eu. Se a gente não põe no ouvido, a gente põe alto ali, para os dois ouvirem, ou sei lá, ficar ali na casa falando tudo e a gente vai ouvindo. Estou lá fazendo comida e está lá em cima da pia o telefone com a palestra lá. E eu estou, dependendo da aula da semana, está lá a palestra. Dependendo da live de algum dia, está lá a palestra. E o menino de vez em quando perguntava alguma coisa. O que é isso? Que palavra é essa? Muito curioso. E devagarzinho nós estamos mostrando a ele que existe outro lado, que existe o Espírito, que nós não estamos aqui só numa única vida, que estamos habitando este corpo, que estamos tendo essa vida como um aprendizado. Depois de alguns meses, a mãe veio falar comigo. O que vocês estão fazendo com o meu filho? Falei, como assim? Fiquei com medo. Como assim? Meu filho está diferente. Meu filho está calmo. Meu filho conversa comigo. Meu filho fala coisas. Está diferente. Falei, nossa, eu falei, é que aqui em casa é mais ou menos assim, assim, assim. Ela falou, graças a Deus. Então, notem como é devagar que esse siga-me como modelo pode ser exemplificado, pode ser mostrado de uma maneira simples, sem forçar, e a criança vai assimilando esse ensinamento no dia a dia, sem medo, sem medo. Porque para quem não conhece, eu vejo um espírito, eu ouço, já sai correndo apavorado. Então é muito difícil. Então esse siga-me é maravilhoso, porque é gradativo. É assim que a gente percebe que a gente muda a criança, a vida dessa criança no futuro. Porque eu, mais cedo ou mais tarde, aí vou embora, vou voltar para minha casa. E assim todos nós. Quem vai ficar? As crianças. As crianças. Os alunos que estão vindo, os novos. É isso que vai ficar. Então a gente consegue ver que nesse evangelho de
2 tópicos, né, nessa parte desse nós capítulo. só chegamos até a metade Só aí. chegamos à metade, gente. Então, E a Vanessa já está com a plaquinha ali, que ela já dei uma olhadinha para ela. Mas a gente consegue ver o quanto é rico e quantos ensinamentos a gente tem, né, aqui nesses livros de Kardec. Então, a gente falou sobre a gente harmonizar todas as áreas da nossa vida. Nós falamos sobre nós carregarmos as nossas coisas, as dores, né? as nossas dores, as nossas alegrias, né? Todas. Porque Jesus nunca disse que ia carregar a nossa cruz. Ele disse que ia estar do nosso lado. A espiritualidade está do nosso lado, mas carregar para nós, não. Quando ele fala, carrega a sua cruz. Né? Carregue a sua cruz. A sua, né? Eu não posso carregar a sua, nem você a minha. Mas a gente pode pedir muitas coisas, e se a gente tiver o merecimento, a gente pode receber. Eu como filha única, eu vivi pedindo coisas para a espiritualidade me ajudar no cuidado com os meus pais, físicos dos meus pais, né? Assim, e eu recebi muita coisa, mas muita coisa mesmo, porque eu ficava, meu Deus, meu pai está ficando velhinho, ele tem uma dor aqui, deixa eu encontrar um médico que possa ajudar meu pai. Eu ia lá no SUS e a gente ia tal, e recebia, sempre tinha um doutor que deu cuidado para ele veio aqui também. Então a gente tem as nossas coisas, a gente pode pedir tudo e a gente pode receber também. Tem coisas que a gente não vai receber, porque, né? Também, né? Porque às vezes a gente fala que quer ganhar na Mega Sena sozinho aí, e não compra bilhete, né? Então daí fica bem difícil, fica muito difícil. E tem algumas coisas que, sei lá, a gente aconteceu lá numa outra existência, a gente tem que passar por algumas coisas, mas esse caminho pode ser suavizado. Ou a gente pode ter uma resiliência. Isso. Uma paz que vem para a gente poder passar por alguns momentos. Uma aceitação. Então, isso a gente também pode pedir e trabalhar em nós, a nossa... Isso. Essa aceitação, né, que a gente tem que ter para aceitar essa cruz do jeito que ela veio, não é à toa. Se a gente acredita que Deus é perfeito, Ele não vai errar. Quando a gente herdou essa cruz, ganhou essa cruz, recebeu essa cruz, Ele não está errado. Ele criou leis universais, que é para todos. Então, nada está errado. Nenhuma cruz está errada. E uma coisa que eu falei outro dia, uma pessoa também, não existe uma proteção, né? Deus gosta mais da Val do que de mim. Mais do Mauro. Mais do Mauro. O Mauro com essa voz e tal. Né? Foi um bom policial e trabalhando, gosta mais dele do que de mim. Não existe uma proteção, gente. Se acontece alguma coisa com a gente, ou com um amigo nosso, se está acontecendo coisas, ou a gente acredita que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, ou a gente não acredita. Verdade. É difícil, é desafiante, a nossa cabeça entra em parafuso, entra. Sim. Entra sim. Mas respira. Sim. Pega os livros, abre, lê uma mensagem, para poder passar por isso. Porque às vezes a gente pira mesmo. Minha cabeça às vezes pira também. Por mais que eu tenha frequentado aqui 20 anos e feito outros coisas, eu falo, como assim, né? Como assim? Me dá o que eu chamo de indignação. Assim, fico indignada, como assim? Como assim? Mas quem sou eu diante de tantas coisas? Eu posso fazer a minha parte, aquilo que que me cabe. Tem coisas que eu ainda não sei porque acontece, não sou eu que vou julgar o plano espiritual, se está certo, se está certo ou está errado, não sou eu. Não posso, seria muita prepotência da minha parte trazer uma isso, reflexão né? dessa para mim. Então, que a gente consiga, né, perceber que Deus ama todo mundo, todos nós somos filhos dele,
Se alguns passam algumas coisas e outros não, há alguma coisa nesse caminho também que a gente não está aqui para explicar, e que a gente possa fazer o melhor. Que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e que a gente possa amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. E como é que a gente pode amar a gente mesmo? Estudando, trabalhando, reconhecendo, nos conhecendo cada vez mais. E tendo pensamento em Deus, né, Rê? E ter consciência do que a gente quer escolher para a nossa vida, porque a vida são escolhas. Então, a gente já está terminando aqui, né? Falta um pouquinho. Esse foi o nosso evangelho. Eu acho que eu ia ler uma mensagem, mas a gente deixa para o próximo evangelho. Ah, lê sim. Então, eu vou pedir licença para poder ler a mensagem aqui, tá bom? Caminhos para a felicidade. Muitas são as diretrizes que indicam caminhos para encontrar a felicidade. Muitas sugestões e conselhos já foram dados para os que procuram a felicidade. Essas iniciativas são positivas quando nascidas do desejo sincero de ajudar. E são necessárias porque cada pessoa poderá seguir pela rota que lhe seja mais favorável e que esteja de acordo com as suas forças e entendimento. Os caminhos para a felicidade são muitos. Uns são mais curtos e mais íngremes e exigem mais esforços e renúncias. Outros mais longos e planos, mas todos conduzem ao mesmo fim. A felicidade é, sem dúvida, uma construção diária que mais se efetiva quanto mais a ela nos dedicamos. Quantos mais conscientes dos passos que nos levarão ao seu encontro, mais perto dela estaremos. Mas enquanto não conseguimos conquistar a felicidade suprema, podemos ir preparando o caminho com algumas atitudes fáceis e lúcidas nos passos de cada dia. Eis algumas dicas. Use expressões meigas e coberto de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração de quem as exercita. Busque a visão otimista sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e elevados sentimentos. Silencie diante das críticas às atitudes infelizes do próximo. Somos nós mendigos de entendimento alheio antes dos nossos equívocos repetidos. Aprenda a deixar fluir a compaixão quando a dor espelhar a alma do próximo. Condicionará dessa forma as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria ainda que esteja atravessando difíceis momentos na terra. O sorriso gera simpatia, afasta invernos escuros, permite o brilho do sol da esperança para você e para tantos que atravessam seu caminho. Mantenha calma em qualquer situação. Quem confia em Deus está convicto da sua providência infalível. Sabe que os recursos necessários chegarão tanto mais rápidos e precisos quanto estivermos na posição positiva da vida. Tolere o mais que possa, perdoe sempre, leve paz onde houver discussão. Não semeie brisas. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão o caminho, a gentileza e a sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre desprendimento natural, prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia coloque como instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com bênçãos do serviço para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Pense nisso. Você é somente você, é responsável pela sua felicidade ou sua destrita. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso,
é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece agora a reflorir o seu caminho para que possa encontrar, logo mais, o perfume agradável da boa semeadura. Vamos pensar nisso. Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo este momento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus todos os ensinamentos. Cada um de nós tem a sua cruz, tem o seu caminho, tem as suas responsabilidades, tem os seus sacrifícios. Estamos em aprendizados nesse caminho. Então pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais e mentores, a coragem, o incentivo para continuarmos o nosso caminho, continuarmos a carregar a nossa cruz, a cruz de cada um. Não importa se mais leves ou mais pesadas, não é? Deus não é falho. A cada um o seu merecimento, as suas obras, né? O que resultou disso. Então vamos fazer com que as nossas obras sejam firmes na nossa fé, sejam convictas do entendimento de Deus e do nosso Mestre Jesus. Acreditemos para que em vidas futuras seja mais leve os nossos caminhos e as nossas cruzes. Então agradecemos ao alto, à nossa espiritualidade, todo o carinho, o amor e a ajuda que eles nos dão. E com a oração, vamos terminar nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a sua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, do mesmo modo que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, na medida do nosso merecimento, livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois seu é o reino, poder e glória. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus vá com todos, abençoe a todos vocês. Paz no coração, pensamento em Jesus.